vocês, da participação de vocês, para que a gente possa ter um resultado legal aqui, tá? Bom, então, como vocês sabem, né, a gente vai trabalhar durante esse período, daqui até dezembro, com o estágio 1. Só um pouquinho. Tinha desaparecido a tela de vocês. A gente vai trabalhar com o estágio 1 e no próximo semestre a gente vai continuar com o estágio 2. Eu estava conversando com as outras professoras, a gente decidiu assim, já que eu estou começando com vocês, para não, de repente, mandar vocês, né, com a metade da carga horária feita lá para o estágio 2, mandar para outros professores, eu continuo acompanhando vocês no primeiro semestre do ano que vem, tá? Eu acho que fica mais legal assim, mais tranquilo, porque daí a gente já, né, já está se conhecendo bem, já está sabendo os problemas de cada um, é mais fácil a gente resolver qualquer problema que venha a ter durante esse período. Porque o normal era eu ficar com o estágio no nono período e a professora Débora e a professora Rafaela no 10º, né? Mas, de repente, eu fazer a metade do trabalho e passar para elas vai ser mais difícil do que eu acompanhar vocês lá no semestre que vem. Então, já ficou decidido isso, a gente vai até o final juntos, tá? Bom, primeira pergunta. Eu já perguntei, mas vou perguntar de novo. Todo mundo com um pouquinho de receio, um pouquinho de medo do que vem pela frente? Como é que estão se sentindo em relação a isso? Peraí, Muito medo, professor. Não precisa ter medo, não. Tudo se resolve, tá? Tudo a gente resolve. Como é uma novidade, é claro que a gente fica com um pouco de medo, mas não precisa se preocupar, não, tá? A gente vai resolvendo, vai tirando as dúvidas e vocês vão ver que lá no final vai dar tudo certo. Tipo, começa a juntar muita coisa, né? Daí, tipo, você não sabe por onde que começa, meu Deus do céu. É verdade. Quando tem muita opção também, parece que fica mais complicado, né? Verdade. Como vocês já devem ter visto lá que tem várias opções para fazer, então fica um pouquinho complicado. Mas a gente vai resolver. A Patrícia tinha falado alguma coisa, eu vi a Patrícia gesticulando, mas estava com o microfone fechado. Você quer falar de novo, Patrícia? Só tem que abrir teu microfone. Não está funcionando. Não está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o seu microfone. Não, você está com problema no microfone. Acho que agora deu, né, professor? Agora deu? Agora deu. Agora deu. Sim. Então, professor, vou falar do que a gente está com mais medo. Talvez seja até princípio meu falar assim, mas a gente está com muito medo de não conseguir os estágios, porque a gente está tendo muito negativa das empresas, das farmácias de manipulação. Eu, pelo menos, já tive, assim, umas 15 negativas por causa da pandemia. Então, eu estou assustada com isso. Sinceramente, eu estou bem assustada com isso. Mas isso é normal acontecer. Todo ano eu vejo isso, sem pandemia eu vejo isso acontecer direto. Vejam só, a gente tem aqui em Curitiba acho que 7, 8 cursos de farmácia que estão colocando alunos para estagiar durante todo o semestre, todo ano. É normal, então, de repente, ter alguns lugares que deem uma preferência mais para uma faculdade, tem alguns lugares que dão preferência para outra, mas a gente vai tentando cavar esses locais, né, e vai conseguindo, tá? Vocês vão ver na apresentação, vocês já devem ter visto a apresentação da professora Débora, né, mas na apresentação dela já mostrou que são diferentes opções que vocês podem fazer, né, então isso abre um pouco o leque de opções. Então, isso é uma coisa que pode deixar vocês um pouco mais tranquilos. Em relação a isso, a essa questão de ter negativa,
Lá na frente a gente tem muita negativa também, a gente sai da faculdade até conseguir o primeiro emprego, às vezes demora um pouquinho, vai receber bastante não aí, né, até chegar o momento que a gente recebe um sim. Então isso é normal acontecer. O estágio já é um preparatório para vocês para o trabalho mais à frente. Vai ter não, a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Mas como tem não, tem sim também, né? E a gente vai trabalhar com esse sim. E isso é uma coisa que depende também, essa questão de ter ou não ter vaga, depende muito de vocês também. Se vocês têm não hoje, pode ser que tenha algum lugar que não queira mais ter um estagiário da Uniandrade, porque talvez um aluno que tenha passado lá não tenha tido um bom desempenho. Então, isso acontece? Acontece. A gente tem, às vezes, reclamação de alguns locais que o estagiário foi para marcar presença, digamos assim, que não teve um bom desempenho, porque a gente sabe que tem algumas áreas que não são do interesse de todo mundo, né? Por exemplo, a área de manipulação. Não é todo mundo que tem interesse em conhecer, em se aprofundar. Mas isso não quer dizer que se você for fazer um estágio lá numa farmácia de manipulação, você não precisa aprender. Aprenda porque, primeiro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se eu contar minha história de vida aqui como profissional, vocês vão ver que isso acontece, assim, muito. Vou contar rapidinho, 2 segundinhos, só para não se estender demais. Mas eu entrei na faculdade, quando eu entrei, na verdade, além de eu ser muito novo, eu tinha 16 anos, eu sabia que eu queria trabalhar, queria fazer o curso de farmácia. E eu achava muito bonito ver aquele profissional na frente de um microscópio e tal, achava legal e achava que eu ia fazer farmácia porque eu ia trabalhar dentro de um laboratório. Achava. Na verdade, assim, eu decidi outra coisa no meio da faculdade e nunca procurei nada dentro dessa área, porque não me fez a cabeça. E eu comecei a ver outras coisas dentro das diferentes áreas de farmácia que eu achava e achei muito mais legais. Então, meu primeiro emprego foi numa farmácia de manipulação, tal, que eu aprendi a gostar. Mas eu só aprendi a gostar porque eu fiz estágio, porque eu fui para estagiar numa farmácia de manipulação e me identifiquei mais com aquilo. Eu fui fazer estágio num laboratório de análises e não gostei. Eu tive que fazer 6 meses de estágio no laboratório de análises para cumprir a carga horária. Mas isso não quer dizer que também eu ia lá e ficava sentado. Eu fui lá, aprendi, né? Fiz o melhor estágio que eu podia, mesmo não sendo do meu maior interesse, mas eu fiz. E até hoje tem coisas da área de análises clínicas, apesar de eu nunca ter trabalhado, que eu me lembro daquela época e tem coisas que eu uso até hoje. Então, assim, não é porque eu vou fazer estágio numa área que não é do meu interesse, às vezes pode ser que a gente tenha uma surpresa, né? Então, às vezes, voltando ao que eu estava falando, né? Às vezes a gente tem alguns problemas com um aluno que não gosta muito daquela área e não faz um estágio legal. E isso faz com que, infelizmente, alguns locais de estágio achem que todos os alunos têm o mesmo tipo de comportamento. Então, né, isso está muito ligado com o comportamento dos colegas de vocês que já passaram por essas áreas, e vai depender muito do comportamento de vocês, né? Se vocês se mostrarem bons estagiários e tudo mais, a gente vai ter mais chance de, no próximo semestre, ter mais possibilidade de abertura de vaga. E assim vai, né? O que a gente faz reflete lá para as próximas turmas. Então, assim, o grande problema que a gente tem hoje não é essa questão de aluno que
fechou portas. O grande problema é que a gente tem que dividir aí com 7, 8 faculdades, né? E tem essa coisa da preferência, mas a gente vai buscando aqui e ali, a gente acaba conseguindo. Bom, fora esse medo maior, mais alguma coisa que aflige vocês? Acho que o grande receio de todo mundo aqui é dar tempo de fazer até o final do ano, né? Porque tem gente que está com dificuldade e, assim, realmente está bem difícil para a gente arrumar estágio, né? Uhum. Tá. Então, o tempo vai ter que dar, né? Vai ter que se dar um jeito. A gente não tem. Eu vou explicar para vocês direitinho. A gente não tem uma carga horária fixa para esse ano e uma carga horária fixa para o ano que vem. A gente tem uma carga horária total de estágio que vocês têm que fazer nesse ano. Então, se de repente agora vocês não conseguirem, o ideal é que consigam, né? Mas o ideal é que pelo menos metade dessa carga horária vocês façam esse ano. Mas se de repente ficar um pouquinho menor a carga horária e ficar um pouquinho mais para o ano que vem, eu tenho certeza que o ano que vem as coisas vão voltar mais à normalidade e vai ser mais fácil. Então, mesmo que tenha essa coisa de vocês chegarem lá no final desse ano e não terem essa carga horária metade exatamente, isso não é preocupante. O preocupante é se, de repente, vocês chegarem lá no final do ano e não tiverem feito absolutamente nenhuma hora de estágio. Aí sim, eu começo a me preocupar. Quer dizer, começo não, nesse momento eu já estou desesperado, né? Mas não, a gente vai conseguir sim. Vocês são uma turma, eu estou falando com o pessoal da manhã e da noite, vocês são uma turma que não é uma turma grande e a gente vai, então, dar todos os jeitos que forem possíveis e a gente vai conseguir. Eu tenho meus contatos, eu trabalhei muito tempo com o estágio de hospitalar e o estágio de manipulação. Então, eu tenho lá os meus contatos que, às vezes, se for preciso, eu dou uma ligadinha, dou uma choradinha, assim, e a gente acaba conseguindo alguma coisa mais fácil. Eu nunca acompanhei de perto o estágio de dispensação, agora as coisas mudaram, são todos, né? Eu nunca acompanhei os estágios de dispensação, mas eu acho que eles são ainda mais fáceis de conseguir. Mas, então, nessas 3 áreas, pelo menos, eu acho que dá para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Vocês já receberam aquelas 2 listas que eu passei de farmácias de manipulação que já foram, que tem convênio com a gente, que já deram estágio para algum aluno nosso anteriormente? Uma lista de manipulação e uma lista de hospitais? Prof, você passou para mim só de hospitais, a de manipulação não. Daí você passou uma outra relação com um monte de local daí, mas em específico essa não. Capaz que eu não passei para você, deixa eu dar uma olhadinha aqui então, o que eu fiz. Espera aí. Tá. Então, vocês viram, nessa lista de hospitais, vocês viram que tem hospitais fora de Curitiba e tudo mais, né? Tem gente de fora de Curitiba? Ou é todo mundo daqui? Prof, eu sou de Campina Grande do Sul. Tá, eu não me lembro agora se em Campina Grande tem. Mas assim, você tem conhecido lá na cidade alguém em uma farmácia de... Ó, a Elaine falando de Ponta Grossa. Eu já tive aluno que fez estágio numa farmácia de manipulação em Ponta Grossa. Mas quem que tinha falado antes mesmo? Campina Grande do Sul. Isso, Ana Paula que falou, né? Você conhece alguém lá que tenha farmácia de manipulação, trabalha em farmácia hospitalar, que tem hospital, alguma coisa assim que possa ajudar, que você possa conversar? Eu
Eu estou só esperando para fazer o estágio de análises, né? Tá. E eu estou conseguindo, através de uma prima minha que tem contato, né, com o pessoal da prefeitura. Aham. Eu só estou aguardando que eu tenho que passar para a dona do laboratório para fazer o cadastro com a faculdade, sabe? Que ela não tem ainda Tá. o convênio. Tá. Então, é isso que eu queria falar. Você está fazendo um convênio, né? Isso, vai ter que Então, fazer. assim, vocês conhecem alguém que tem uma farmácia de dispensação ou tem uma farmácia de manipulação, que não tem convênio com a faculdade, mas se dispõe a deixar vocês fazerem estágio lá, existe uma forma de fazer esse convênio. Então, não precisa ficar só com a lista de farmácias que a gente passou para vocês. Então, qualquer outro local que se disponha a fazer estágio, a dar estágio para vocês, é só conversar comigo, eu posso explicar como é que pode ser feito isso e a gente pode encaminhar isso junto, tá? Alguém, não lembro quem foi ali que falou, eu posso fazer em Ponta Grossa. Deixa eu ver quem que é. Ô, prof, só corrigindo, É. eu achei aqui, o senhor enviou assim, é que eu tenho muita coisa aqui no celular e acabei confundindo, mas você enviou assim e eu encaminhei para a turma no dia 6 de agosto. Tá, beleza. Tá bom? Obrigada. Tá. Então, gente, tem essas listas, né, que eu passei, mas não quer dizer que são só esses locais. Esses são locais que a gente já teve estagiário. Teve alguns casos que o próprio estagiário foi lá e conversou, abriu a vaga, né, e essa vaga tá disponível talvez até hoje. Deixa eu ver aqui. A Elaine falou, eu consigo fazer em Ponta Grossa também. Você é de Ponta Grossa, Elaine? Ou você só iria para lá para fazer? Tá. Tem uma aluna que fez, você falou no hospital, né? Se der certo, é só a gente fazer o convênio. Tranquilo. Faz o convênio, daí você já pode fazer. Tem uma aluna que fez estágio numa farmácia de manipulação lá também. Se você quiser, eu posso conversar com ela para ver se ela pode te indicar também. Já existe convênio, já foi feito para ela, né? Então, de repente, pode ser que fique mais fácil. Então, depois você conversa comigo. Manda e-mail. Eu vou pedir para a Aline e para o Paulo passar meu número de celular para vocês, para que a gente possa conversar por WhatsApp, tá? E daí a gente vai conversando. Deixa eu ver quem mais. Ariadne, de Colombo. Conhece alguém lá, Ariadne, que possa abrir uma vaga para você? Em alguma dessas áreas? Senta ali, filha. Não estou ouvindo. Já está fazendo a dispensação, né? Tá. Mas se de repente ficar mais fácil para você e você tiver uma farmácia de manipulação lá que de repente você possa conversar, tal, a gente pode tentar abrir também. Então, assim, primeira coisa que é importante que vocês entendam, não é só aquelas listagens ali de farmácias que vão dar estágio para vocês. Então, vocês podem fazer a sua movimentação, né, mexer a sua rede de contatos para ver se, de repente, tem alguém que possa oferecer uma vaga para vocês. Eu tenho alguém lá que tem uma farmácia de manipulação, mas ela só quer fazer, essa pessoa só quer abrir essa vaga para mim, não quer para mais ninguém. Tudo bem, a gente respeita, mas a gente pode fazer um convênio, nem que seja só para abrir essa vaga para você. Porque, às vezes, quando vocês vão conversar com algum conhecido, o conhecido quer abrir essa chance para vocês, mas não quer depois ter a obrigação de oferecer isso para outras pessoas. Então, a gente também respeita isso. Então, se você quiser lá que
Se ele quiser lá abrir uma vaga para você e nunca mais oferecer para ninguém, a gente respeita também, tá? Então, é interessante que vocês conversem com as redes de contatos de vocês. Perguntem pro pessoal. Oi, deixa só um trabalho... Tranquilo. Só terminar aqui, daí eu já falo com você. Para eu não me perder nessa coisa que eu acho importante. Essa questão de rede de contatos. Vocês têm amizade com o pessoal que está no 10º período, conversem com eles, vejam lá, tem alguém que está fazendo estágio agora numa farmácia de manipulação, já vai terminar, perto da minha casa. Não custa perguntar, você não pode me indicar? Não pode me dizer com quem que eu posso conversar? E vocês irem atrás também, tá? Isso facilita muito a vida de vocês, porque daí, quando vocês vão conversar, seja em uma farmácia que está na listagem, ou uma farmácia que não está, vocês têm mais chances de negociar, tipo, eu só posso estagiar 3 horas por dia, você me aceita? Sim, você já está lá, você já conversa, já negocia diretamente com a pessoa. Eu só posso 3 vezes por semana, posso fazer assim? Fica muito mais fácil do que a gente intermediar, tá? O ideal é que vocês venham para a gente fazer essa intermediação quando vocês já têm alguma coisa conversada, vocês já têm algum tipo de interesse do outro lado. Daí a gente pode entrar em contato e, de repente, negociar melhor essa vaga, tá? Pergunte, Isabelle, agora eu terminei ali o... Tranquilo. Eu trabalho num hospital e o meu gerente comentou comigo que eu posso fazer estágio lá. Porém, como é um hospital público, eles só estão pegando por meio de CIE, e o CIE não está funcionando. Você tem alguma previsão do CIE? Não tem. É só pelo CIE. Que hospital que é esse? É o Hospital do Trabalhador. Do Trabalhador, tá. Uhum. Duro que é um hospital, assim, maior. Burocrático e é grande. Uhum. E eu acho que a gente tentar fazer alguma coisa, tipo, coloque meu aluno agora e depois a gente faz um contrato quando as coisas voltarem ao normal, talvez eles não aceitem, né? Não. Não, porque o meu gerente já tentou intermediar, sabe? Ele já tentou, ele falou, não, realmente, pelo CIE. Só que assim, eu já tô fazendo dispensação, só que eu já tô procurando já para quando eu terminar já ter outro no outro dia, sabe? Entendi. E eu não sei, será que até outubro o CIE não volta ou esse ano não tem previsão mesmo? Então, a gente não tem ideia. Não sei, conforme as coisas se comportarem daqui para frente, a gente não tem... Na verdade, a gente já até ouviu alguma coisa em relação à aula presencial, que parece que o MEC já está meio que batendo o martelo que a aula presencial esse ano não é para ter. E daí, isso pode, de repente, interferir no próprio estágio, né? Então, a gente está assim, infelizmente, a gente está numa situação que a gente está praticamente cego, porque a gente não tem, não dá para ter uma noção do que vai acontecer daqui para frente, porque às vezes a gente consegue, né, tipo, daqui a 15 dias acho que a coisa se normaliza, mas infelizmente a gente não tem ainda. Então, infelizmente eu não tenho como te dizer se CIE vai voltar ou se não vai, como que eles vão fazer o processo de volta deles. Então, infelizmente, essa é uma coisa que eu não tenho resposta. Tá? Pelo menos por enquanto. Sadraque perguntou o seguinte, a gente pode fazer estágio no período de férias também? Bom, os estágios, eles devem ser feitos durante o período de aula, porque tem que ter supervisão, e em dezembro e janeiro, nós, professores, entramos em férias, né? Então, daí não teria supervisão. Não sabemos como que a coisa vai se comportar daqui para frente, mas isso é uma coisa que talvez no futuro eu possa responder para você, Sadraque. Por enquanto eu não consigo responder nada,
tá? Que mais? Mais alguma dúvida, sim? Então, eu pensei de fazer o seguinte, vocês receberam a apresentação da professora Débora, eu coloquei ela numa apresentação aqui para que a gente possa, para quem não assistiu, possa assistir, para quem assistiu, possa reassistir, e a gente comentando conforme ela vai falando sobre os assuntos. Então, eu vou colocar o material aqui, e a gente vai conversando. Eu vou parando a apresentação aos pouquinhos e a gente vai conversando, tá? Vocês estão vendo essa tela de apresentação aqui? Tá aparecendo? Sim. Tá. Então eu vou colocar aquele mesmo vídeo que vocês já viram, conforme ela vai falando os assuntos, eu vou parando e a gente vai conversando, tá? Então, prestem bastante atenção e já deixem as perguntas na ponta da língua. Olá, pessoal! O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês como é que vai funcionar o estágio obrigatório do curso de farmácia, que é realizado nos 9º e 10º períodos e que passou recentemente por uma reformulação. Então, como é que vai funcionar esse estágio a partir do nosso próximo semestre? Recapitulando um pouquinho, como é que funcionava? Então, o nosso estágio, ele compreendia 20% da carga horária total do curso de farmácia, isso são 880 horas, e o estágio era dividido nesses períodos, 9º período, com 440 horas, divididas em 3 áreas, né? Existia uma quantidade fixa de horas aqui em cada uma dessas áreas da farmácia, e no 10º período a mesma coisa, mais 440 horas, divididas em 3 áreas, uma quantidade fixa de horas aqui para cada uma das áreas, tá? O que a gente fez? A gente estudou, né, como é que vai funcionar a partir daqui, através da nova Diretriz Nacional Curricular de 2017. Essa diretriz, ela estipula aí como é que deve ser, como é que deve correr o nosso curso, e vários critérios aí devem ser seguidos para que os estágios sejam validados e para que a formação farmacêutica de vocês seja válida. Nessa diretriz, ainda é necessário que a carga de estágio seja de 20%. Então, nós mantemos as 880 horas. Isso é necessário, é obrigatório em todo o curso de farmácia do Brasil. O que a gente fez para melhorar um pouco a vida dos alunos? Nós reduzimos a obrigatoriedade de passar por todas as áreas ao longo do 9º e 10º período. Vocês vão perceber nos slides seguintes que há uma necessidade de que vocês cumpram pelo menos 4 áreas, ou seja, conheçam 4 áreas diferentes aí da farmácia. Uma novidade também é que haverá a possibilidade aqui de validação de uma porcentagem de horas de estágio obrigatório para quem já está trabalhando na área. A maior parte dos nossos alunos já trabalha em dispensação, manipulação, hospitalar, análises clínicas. Então, quem trabalhar, eu já vou mostrar para vocês como vai funcionar isso, poderá ter aí uma porcentagem dessas 880 horas validadas. Isso facilita bastante porque reduz esse total de horas de estágio aqui. Lembrando que o estágio sempre vai iniciar lá no 9º e no 10º período, no primeiro dia de aula de cada semestre. Tá? Então, não adianta tentar fazer estágio antes, que nós precisamos ter sempre o supervisor, e o supervisor está trabalhando apenas a partir do primeiro dia de aula, né, o primeiro dia letivo de cada semestre. Bom, como é que vai ser feita essa validação das horas aí para quem já trabalha na área? Então, alguns requisitos aqui foram criados que devem ser cumpridos. O primeiro ponto é que é obrigatório que o aluno esteja trabalhando no momento em que estiver matriculado no 9º período. Tá? Então, ele tem que estar trabalhando em uma das áreas da farmácia, seja manipulação, dispensação, hospitalar, indústria, SUS, qualquer uma dessas áreas. Vai haver necessidade de confecção de um termo de estágio e provavelmente de um contrato também. Isso está sendo, no momento está sendo averiguado, mas provavelmente vai haver necessidade de um contrato também. O que isso significa? Que esse local onde vocês trabalham precisam permitir essa vinculação. Vejam que é uma vinculação tanto quanto fictícia, porque vocês são funcionários, mas também estarão vinculados como estagiários. Então, antes de solicitar, né, essa validação das horas, vocês precisam verificar se o local onde vocês trabalham
permitem essa vinculação. Outro requisito importante, vocês devem estar trabalhando há pelo menos 1 ano nessa área. Tá? Vocês têm que comprovar isso através de carteira de trabalho. Por que tem que estar trabalhando há mais de 1 ano? Primeiro que a gente precisa ter certeza que você já tem competência, né, nessa área, que vocês já estão familiarizados, já desempenham atividades aí relacionadas à formação em farmácia. E esse período de 1 ano aqui é suficiente para a gente poder validar uma quantidade de horas. Se você trabalha há menos tempo, há 3 meses, 6 meses, infelizmente não há como validar. Precisa ter validação aqui de pelo menos 1 ano. As áreas válidas, né, todas as que se encaixam aí na atividade profissional do farmacêutico, dispensação, manipulação, análises clínicas, hospitalar, indústria, a indústria aqui tem vários tipos, várias categorias, alimentos, medicamentos, cosméticos, suplementos também, saúde pública, né, como na farmácia de unidades básicas de saúde ou de hospitais, assuntos regulatórios, alguma área vinculada no Visa, também laboratórios na área pública aí podem ser vinculados, claro, mediante a comprovação. Outra coisa que vocês vão precisar apresentar é uma declaração das atividades que vocês realizam no trabalho. Eu vou passar para vocês um modelo de declaração e o responsável, né, o teu supervisor, o teu chefe lá no teu local de trabalho, vai ter que declarar as atividades que você faz e essas atividades precisam estar ligadas à profissão. Então, se, por exemplo, você trabalha numa farmácia de dispensação, mas você é caixa, não trabalha lá como atendente, não trabalha dispensando medicamentos, não vale. Você precisa estar trabalhando como atendente, tem que ter alguma ligação exata com a farmácia. Tá? Então, isso aqui vocês vão ter que declarar também. Mas vejam que isso aqui facilita bastante a vida, porque vai reduzir, no total aqui, 25% da carga de estágio. Então, vocês vão conseguir reduzir 220 horas, tá? 220 horas serão validadas. Um ponto importante, aqui, gente, é tudo ou nada, tá? Então, vocês precisam cumprir esses requisitos. Se vocês cumprirem tudo isso, validamos 220 horas. Não tem como fazer uma validação proporcional. Eu trabalho aqui há 6 meses na área e dá para validar metade? Não dá, porque aí a gente não consegue comprovar que você já tem experiência nessa área, tá? Então, tem que cumprir tudo isso daqui e tem que validar o 220 ou nada, certo? Isso aqui é 25%, foi o que a gente conseguiu aí de flexibilização. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. O objetivo... Opa! Vamos parar aqui um pouquinho. E vamos conversar primeiro a respeito disso. Cadê aqui? Deixa eu parar a apresentação. Então, a primeira questão a gente está com essa possibilidade de diminuir essa carga horária total para vocês, desse montante de 880 horas, para quem trabalha em alguma área que tenha ligação com qualquer um desses estágios. Aí eu pergunto para vocês aqui, alguém aqui trabalha na área? Eu trabalho na dispensação, professor. Eu também. E você, a Patrícia, também? Também. Eu trabalho em análises, prof. Eu também. Beleza. Márcio também. Bom, primeira pergunta. Vanessa, manipulação? Em É isso? dispensação. Dispensação. Quem falou manipulação? A Ângela. Tá. Eu, manipulação. Tá. Ângela. Então, vejam só. A primeira pergunta que a gente precisa fazer vocês têm 1 ano de casa? Todos têm? Sim. Sim? Uhum. Muito bem. Sim. Professor, eu não tenho 1 ano de casa, eu estou com 9 meses trabalhando nessa empresa. 12 meses vai dar daqui a 3 meses, né? Então, dá para, de repente, vocês deixarem para quando completar 1 ano, para pedir essa validação das horas, tá? Então, assim, se fechar 1 ano dentro desse período, desse estágio aqui, a gente consegue validar. Tá, mas não é só isso. Vocês viram que tem vários requisitos que têm que ser cumpridos para a gente poder aceitar. Primeiro, essa questão da carga de ter 1 ano de trabalho, né? Segundo, o local de estágio querer, né,
permitir que vocês usem essa carga horária de vocês de trabalho como uma carga de estágio. E por que eles têm que querer? Porque para a gente poder aceitar, vocês vão precisar fazer um contrato de estágio fictício, como bem a Débora falou, porque, na verdade, porque a gente precisa de um documento comprovando que vocês estagiaram, né? Então, se o MEC vem fazer uma avaliação aqui, como eles vêm fazer a avaliação, eles podem escolher lá, Patrícia de Lima Silveira Reis, me mostre o contrato de estágio dela de dispensação. E a gente tem que ter isso tudo armazenado, a gente tem que ir lá buscar o contrato dela e apresentar para o MEC. Então, assim, a gente precisa de um documento, tá? E, então, antes de vocês dizerem, não, eu vou conseguir isso, vocês precisam conversar com os responsáveis dos seus locais de trabalho e ver se eles concordam com isso. Como é que tem que ser esse contrato? Pode ser um contrato aí que, como ele é fictício, independe da data de início e final. Tem que ter uma data de início agora, nesse semestre, né? Mas não tem que ter, porque geralmente os contratos são lá de 6 meses. Mas não precisa ser de 6 meses, pode ser um contrato qualquer. A grande diferença é que tem que ser num horário que seja fora do horário de trabalho de vocês. A Isabelle perguntou aqui, faço um ano em maio do ano que vem, consigo validar após essa data do ano que vem ou somente é válido para esse semestre? Então, teoricamente é para esse semestre, eu vou até anotar isso para ver com as professoras. Depois eu te respondo direitinho, tá, Isabelle? Então... Professor Trajano, posso só fazer um adendo em relação a isso que a Isabelle falou? Eu completo 1 ano em janeiro, que eu fiquei 12 anos, saí, agora voltei, completo 1 ano em janeiro. Eu conversei com a Débora sobre isso, ela disse que vai validar sim. Tá. Só para, assim, eu sei que você vai confirmar tudo, né, mas eu também tive o mesmo questionamento pelo fato de eu vou completar 1 ano de novo em janeiro, né? Beleza. Então eu fiquei bem preocupada perante isso, né? Mas então, eu confirmo isso rapidinho, só para ter uma certeza absoluta, e já confirmo com vocês, tá? Tanto com a Isabelle quanto com a Patrícia. A única coisa é que vocês têm que se manter no emprego, né? Vocês vão correr um certo risco de esperar sem ter a certeza absoluta que vocês vão estar lá. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se, de repente, a empresa que a gente está trabalhando fecha, né? Temos fé que estaremos aqui. Não vai acontecer, né? Mas vocês têm que saber que tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Mas não vai acontecer, tá? Então, o que vocês precisam é que a empresa que vocês trabalham se proponha a fazer isso, fazer um contrato, e esse contrato tem que ter uma carga horária de trabalho, porque tem especificado lá no contrato qual que vai ser o horário de estágio de vocês, que esteja fora do horário de trabalho de vocês. Eu trabalho da 1 às 6, né? Das 8 às 6. Então, faz lá um contrato de estágio lá das 7 às 8, de segunda a sexta. É fictício mesmo, né? Só não pode bater com a carga horária do trabalho, tá? Quem acha aqui que vai conseguir? Acha que tem essa possibilidade de o local de estágio, de trabalho aceitar? Professor, eu tenho. Peraí, um de cada vez. A empresa lá que eu trabalho, a farmácia que eu trabalho, eles já se adequaram a isso, sabe? Eles já prepararam toda a documentação para sair tudo certinho já. Então, tá bem... É só eu pegar os documentos e anexar. Então, esses documentos todos, você já fez o contrato, tudo, ou ainda vai fazer o contrato? Eu já imprimi, de férias, então eu imprimi os contratos e eu tenho que levar lá para a minha gerente assinar para mim. Então, assim, quando você tiver tudo isso pronto, você manda para mim, tá? Que daí eu valido essas horas.
Tem que ter carteira de trabalho. Tá Quem bom. não tem carteira de trabalho, trabalha com contrato, tem que ter uma cópia do contrato, tem que ter esse contrato de estágio, tudo certinho. Tem que ter mais um documento, né, do local, que depois tudo isso eu passo para vocês direitinho. Aí, tendo toda essa documentação, vocês podem me mandar que eu consigo validar. Então, eu recebo esse material, analiso e já respondo, válido, já ganhou 220 horas. Então, a Ângela, por exemplo, trabalha em manipulação, né? É isso, né? Isso, professora. Isso. Trabalho em manipulação. Tá. Quem que trabalha lá também é tranquilo. Tranquilo? Beleza. E Tranquilo, você, como funcionária lá, de repente, você não consegue uma vaga para algum colega seu? Tem que pedir, né? Então, eu tô... então, tem uma amiga já, inclusive a Tainara está tentando lá, mandou e-mail, mas eles também são bem preocupados quanto a isso, sabe? Estão cuidando muito para não entrar ninguém e correr riscos, mas a Tainara também, a gente já está tentando conseguir para ela. Tá. Lá. Beleza. Bom, tranquilo. Tem alguém aqui que trabalha com hospitalar. Quem que é? Eu escutei alguém falar que trabalhava em hospitalar. Acho que é a Isabelle, professor, trabalha no... Ela trabalha é verdade, no trabalhador, é verdade. a Isa. Então, a Isabelle que está com a questão lá de fazer um ano em maio, né? Isabelle, teu caso é um caso especial. Quando você pedir esse aceite, né, dessa carga horária, o que vai acontecer? A gente já vai ver ali na frente, mas dentro da área hospitalar, a gente tem uma carga horária estabelecida de 130 horas. Então, se eu aceitar a tua documentação, né, para dar aquelas 120 horas, eu vou aceitar 130 sendo como estágio em hospitalar, e o restante da carga horária eu vou aceitar dentro de um outro formato, tá? Então, você não perde a carga horária se, por exemplo, não for, se for maior do que aquilo que você quer fazer dentro daquela determinada área. É melhor eu mostrar a tabelinha que depois eu explico. Deixa eu ver o que mais que estão perguntando aqui. Uma dúvida, Ariane. Por que tem tanta diferença na quantidade de horas válidas para quem trabalha, para quem está no 10º e para quem está no 9º? Porque existe uma diferença no tipo de... deixa eu me lembrar como é que a gente fala. Meu Deus, me fugiu a palavra. Mas é uma determinação do MEC. O pessoal que está no 10º período segue as normas de 2002. E vocês entram regimento, se eu não me engano, que fala, de 2017. São diferentes, tá? Então, o que rege o estágio deles não é exatamente o que rege o de vocês. Se vocês tivessem entrado um semestre antes na faculdade, vocês seguiriam o que eles estão fazendo, tá? Então, não dá para comparar, porque são duas normas de anos diferentes. Tem uma que é de 2002, que é a que eles estão seguindo, e são a última turma que segue esse regimento de 2002. E vocês pegam a primeira turma de 2017, tá? Então, não dá para fazer comparação, tá bom? Que mais? Derli, eu consegui no Hospital do Rocio em Campo Largo. Ai, que beleza. Então, quando você estiver próximo da época de fazer começar o estágio, já começa a movimentar a documentação, tá, Derli? Então, em relação a essa carga horária que a gente consegue aceitar de trabalho, fica claro para vocês que não é porque vocês têm essa carga horária que a gente vai poder aceitar. É só se realmente
a empresa aceitar fazer o contrato, aceitar fazer a documentação que tem que ser feita, para que a gente possa aceitar, tá bom? Ficou claro isso? Ficou, professor, tranquilo. Tá. Andréia perguntando, mas caso nossa turma não consiga completar essa carga horária de estágio, como vai ser? Não existe essa possibilidade, tá? Vai conseguir sim, não dá para ser negativo desde já, tá bom? Vocês vão ver lá no final do semestre que a coisa passou tão rápido que vocês nem perceberam, isso já tem pelo menos metade da carga horária pronta. Vamos em frente. Vamos lá, perdi aonde estava. Pessoal, o objetivo do vídeo de Deixei hoje mais para é mostrar frente. para vocês como é que vai funcionar o estágio obrigatório para quem já está trabalhando na área. A maior parte dos nossos alunos já trabalham, então não adianta ter. O primeiro ponto é que é obrigatório que o aluno esteja trabalhando no momento em que estiver matriculado no nono período. Espera aí que eu já acho onde está. Também a farmácia cumpre tudo isso daqui e tem que validar o 220 ou nada, certo? Isso aqui é 25%, foi o que a gente conseguiu aí de flexibilização. Como serão divididas essas áreas? Vamos lá, que isso aqui é importante, que vai mudar do que era. Então, eu coloquei aqui as áreas e as horas, certo? Vejam aqui que a primeira área, ela está dividida aqui em 3 áreas com a palavra ou aqui no meio, tá? Então, vocês precisam fazer dispensação ou manipulação, ou indústria, tá? Ou uma outra dessas aqui. O que vai ser importante é que, normalmente, vocês vão perceber com os cálculos que eu vou mostrar na sequência, vocês vão acabar fazendo 2 áreas aqui, certo? 2 dessas áreas. E serão 436 horas divididas entre essas áreas. Então, vamos supor, para vocês terem uma ideia, que eu já trabalho em dispensação, certo? Trabalho lá na dispensação faz 3 anos já, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 220 horas aqui validadas da minha dispensação, certo? Então, eu já vou eliminar 220 horas. Vão sobrar aqui 216. Essas 216, eu escolho uma das outras aqui para fazer estágio. Ou manipulação ou indústria. Tá? Vice-versa. Eu trabalho na manipulação faz 1 ano já. Não consigo validar 220 menos. Vou ter que fazer 216 em dispensação ou em indústria. Professora, mas eu quero fazer as 3 áreas ao longo do curso. Posso fazer mais horas do que isso? Pode também, tá? Desde que aí feche o cálculo total que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Mas a ideia é que vocês passem por pelo menos 2, considerando a área de trabalho de vocês. Pontos fixos aqui da nossa legislação, é o que a diretriz pede. Vocês precisam obrigatoriamente passar pela farmácia escola, tá? Então, 50 horas aí, vocês têm que fazer na farmácia escola, isso aqui é fixo, todos devem passar por lá. Análises clínicas também é fixo, tem que ser 30% aí do valor total das horas em análises clínicas, então são 264 horas que vocês precisam fazer lá em laboratório. E o restante, para fechar as 880, elas têm que ser feitas em SUS ou farmácia hospitalar, tá? Eu coloquei aqui para vocês que SUS ou farmácia hospitalar, na verdade pode ser até uma farmácia, né, que seja um hospital que tem SUS, a maioria tem, né, tem que ter por legislação, então isso aqui já vale como SUS, certo? Pode ser também alguma unidade básica de saúde, algum CAPS, alguma empresa do terceiro setor, né, algumas ONGs que tenham farmácia, como, por exemplo, o Cotolengo e a ProRenal, tá? E aqui vocês podem escolher fazer essas 180 horas em uma única ou dividir entre as 2 áreas, né? Uma coisa importante, para vocês poderem atuar depois de formados em farmácia hospitalar, vocês precisam ter pelo menos 130 horas de estágio nesse local. Então, se você pretende atuar, né, em farmácia hospitalar, é interessante que você escolha aqui um hospital que atenda o SUS, né, e que tenha farmácia para fazer estágio, então você fecha todas essas categorias, certo? Outro ponto importante, indústria que está aqui, né, são várias as que a gente pode validar, indústria de alimentos, cosméticos, medicamentos, fitoterápicos, suplementos. Então, vocês podem procurar nessas outras indústrias também né, as vagas de estágio, certo? Então, vejam que já facilita, vocês vão acabar passando aqui por 4 áreas e não mais por todas. Se quiserem passar por todas, podem passar, né? Vai dar mais horas, mas isso é super válido para a formação de vocês.
Como é que vai ser ali nos períodos, então? Antes a gente tinha também fixo, né? Era tudo fixo. No 9º período eram 3 áreas, no 10º período também eram 3 áreas. O que a gente fez para facilitar a vida de vocês? No 9º período, vocês vão poder passar por qualquer uma dessas áreas que estão descritas aqui nessa linha. Dispensação, manipulação, saúde pública, hospitalar, análises clínicas ou farmácia universitária, tá? Então, vocês vão poder escolher nessas áreas aqui. Vocês têm que fazer aqui, no mínimo, 400 horas, tá? Não precisa nem ser metade, pode ser, no mínimo, aqui 400 horas, certo? Então, vamos supor aqui que eu vou fazer... Eu já trabalho em dispensação, anulei lá 220 horas. Eu quero fazer manipulação, farmácia universitária, tá? E quero fazer análises clínicas, por exemplo, tá? Então, vai dar mais, talvez, do que isso aqui, mas não tem problema, certo? O ideal é que seja, no mínimo, 400. Ponto importante aqui é que no 10º período, obrigatoriamente, vocês têm que fazer indústria. Quem quiser fazer indústria, né, quem está por fazer estágio na área de indústria, tem que ser no 10º. Por quê? Porque vocês têm uma disciplina de tecnologia lá no 9º, que é pré-requisito para vocês poderem realizar esse estágio aqui, tá? Então, o único que tem que ser feito no 10º período é o de indústria, certo? Então, vamos supor que eu já fiz 2 estágios aqui, e agora eu quero fazer indústria, né, e mais alguma coisa. Vocês escolhem um dos outros aqui e fecham o restante das horas, né? Então, aqui no caso, seriam 480, nesse exemplo que eu dei aqui, que deveriam ser feitas no 10º período. Uma coisa importante é que vocês procurem fazer mais ou menos metade em cada período para não ficarem sobrecarregados, né? Então, vejam também que, de acordo com a necessidade de vocês, essas horas serão contabilizadas por aluno, né? Então, a gente vai fazendo lá um checklist. O fulano já fez dispensação, já fez hospitalar, já fez farmácia universitária no 9º período. O que faltou? Análises clínicas e mais alguma coisa no 10º, que pode ser indústria ou manipulação, cada um vai escolher. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, para não ser muita informação junta. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho também, para essa tabelinha aqui. Então, 2 coisas que são bastante importantes. Vocês viram que é fixo, né, a farmascola, e é fixo a carga horária de análises clínicas, tá? Primeira pergunta, alguém aqui já fez a farmascola? Eu já. Já? Eu também já fiz, professor. Ah, que bom. Então também. Já tem bastante gente que fez, pelo jeito, né? Então, vocês já têm... Essas 60 horas valida também, professor? Então, vocês fizeram 60, né? Vai ser aceito 50. Eu vou ter que conversar também para ver se essas 10 a mais que vocês fizeram dá para encaixar em algum lugar, tá? Porque vocês viram que ali são 50 obrigatórias, né? Deixa eu anotar aqui. Isso eu já vejo também, já aviso vocês. Então, não sei se vocês sabem, mas quem não fez a farmascola, esse semestre a gente não tem a farmascola para oferecer essas 50 horas, tá? Então, todo mundo que precisa fazer a farmascola vai ter que, obrigatoriamente, esperar para o primeiro semestre do ano que vem. Quem já fez, está tranquilo. Quem não fez, daí vai ter que já contar com isso pro próximo semestre, e não dá para contar para agora, tá? Então, quando forem planejar o seu estágio, já imaginem que 50 horas de farmascola não dá para fazer esse ano, só ano que vem. Vocês viram também que é fixa a carga horária de análises clínicas. Deixa eu só confirmar aqui quantas horas são. Ai, não acredito que voltou para o começo. 264 horas, professor. Ah, obrigado, porque senão eu ia ter que voltar lá no começo voltou para o começo a apresentação. Eu gravei porque é bastante. Então, quem trabalha na área, né, quem já trabalha em laboratório de análises e vai conseguir a equivalência, né, das 220 horas, só vai precisar fazer a parte complementar. Essa carga horária é fixa das análises clínicas, essa não tem como
mudar, tá? Então, mesmo que alguém aqui faça a equivalência, vai precisar fazer uma pequena carga horária para complementar, tá? Quem não fez, não tem carga horária nenhuma, já pode começar a querer fazer agora. Então, eu vou conversar com as professoras também para ver direitinho. Eu sei que tem alguns professores que estão que tem laboratório de análise que estão ofertando vagas. A gente já pode ver o que tem de possibilidade para agora, tá? Também passo para vocês logo. Então, vocês viram que são 4 blocos, né? E cada um desses blocos é obrigatório. Então, o primeiro bloco que envolve manipulação, dispensação, não me lembro o que mais. Um segundo bloco que é fixo, que é só de farmácia escola. Um terceiro bloco que é fixo, que é de análises clínicas. E um quarto bloco que envolve farmácia hospitalar ou SUS. Então, é importante, como a Débora falou, ressaltar que quem tem interesse em farmácia hospitalar, trabalhar no futuro em farmácia hospitalar, hoje se exige que o aluno tenha, né, ele comprove no conselho, é o conselho de farmácia que faz essa exigência. Então, quando você se forma, você vai lá no conselho se inscrever, eles já vão analisar o seu currículo, né, o seu histórico escolar, para ver se você tem a disciplina de farmácia hospitalar no seu currículo. E essa disciplina tem uma carga horária de pelo menos 60 horas. Se não tiver, você não pode trabalhar na área. O conselho nunca vai te liberar para trabalhar na área. Então, o primeiro requisito é você ter essa disciplina. Vocês vão ter todos, né? Então, não tem problema. Segundo requisito, esse é um requisito que ainda não é do conselho, mas é um requisito que está muito ligado com os hospitais. Os hospitais estão exigindo que, para que você trabalhe na área, você tenha pelo menos uma experiência de estágio. Então, para quem tem interesse nessa área, é importante fazer um estágio numa farmácia hospitalar, tá? Então, se alguém tem interesse na área, já tente se direcionar para um estágio dentro de uma farmácia hospitalar. E outro item que é importante é na questão da manipulação. Na manipulação, não tem exigência nenhuma, obrigatoriedade pelo conselho de você fazer disciplina ou de você ter estágio. Só para quem vai trabalhar em homeopatia. Então, se você quer trabalhar em homeopatia, tem 2 exigências. A primeira é que você tenha uma disciplina de ou farmacotécnica homeopática, ou homeopatia, ou fundamentos de homeopatia, uma disciplina na faculdade que esteja ligada à homeopatia. Vocês têm. Essa disciplina tem que ter 60 horas, se eu não me engano. São 66. Vocês cumprem o requisito. Porém, isso não é suficiente. Para o conselho, para vocês poderem assumir a responsabilidade numa farmácia homeopática, vocês têm que ter um estágio em farmácia homeopática com carga horária de pelo menos 90 horas. Então, quem tem interesse em, de repente, lá na frente, trabalhar com homeopatia, é ideal que se faça já no estágio obrigatório essa carga horária mínima de 90 horas numa farmácia homeopática. Porque lá na frente vocês vão ter que comprovar para o conselho, né, por um documento que a farmácia assina, dizendo que vocês estão aptos para serem responsáveis técnicos em homeopatia. Eu não fiz estágio. E apareceu uma vaga de trabalho para mim, agora que eu sou formado em homeopatia. Eu vou conseguir assumir essa vaga? Não. Tem alguma forma de eu reverter isso? Tem. Você tem que fazer uma pós-graduação em homeopatia. Caso contrário, você nunca vai conseguir assumir uma farmácia de homeopatia, tá? Então, o que precisa na graduação? A disciplina que vocês têm e o estágio com carga horária de 90 horas. Aí vocês conseguem. Caso contrário,
só fazendo uma pós-graduação. Tá? Mais alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu ver o que o Anderson perguntou aqui. Ah, então, é isso que eu queria falar. Vocês viram ali na tabelinha, né, que farmácia hospitalar... vocês não estão lendo. Deixa eu ler o que o Anderson está falando aqui. Gostaria de saber, quem já trabalha em farmácia hospitalar e conseguiu comprovar para a redução de 220 horas, serão redistribuídas as horas restantes, né, tal. Como que a gente faz isso? Então, trabalho em farmácia hospitalar, o hospital, né, aceitou fazer aquela documentação toda, tudo, foi validada a carga horária de 220 horas. Vocês viram ali que para a farmácia hospitalar, a carga horária de estágio é de 130. E o restante? O restante a gente joga naquele primeiro grupo, onde tem dispensação, manipulação, indústria e tudo mais. Então, daí a gente diminui essa carga horária restante daquele primeiro grupo, tá? Não perde a carga horária, tá bom? Então, a gente só aceita 130 ali, o restante a gente aceita lá no primeiro grupo. Aí ficam, basicamente, análises clínicas para fazer, as 50 horas da farmácia escola, e o que faltar, daí vocês escolhem ali para fazer manipulação, dispensação, indústria, qualquer uma das áreas, tá? Mais alguma dúvida? Professor, a Débora falou com a gente nesse semestre que a gente teve uma alteração na nossa grade, né? Se eu não me engano, acho que a gente está tendo tópicos especiais de farmácia agora e uma outra que é uma disciplina mais prática para o próximo semestre. Ela falou que, devido a essa mudança, a gente pode estar fazendo indústria a partir desse semestre também. Você confirma essa informação? Não confirmo. O que ficou foi exatamente ao contrário. A disciplina é disciplina minha, que é tecnologia de cosméticos e tecnologia farmacêutica, que é para vocês agora, e foi mudado para o semestre que vem. E, então, qualquer coisa que esteja ligado à área de indústria fica para o próximo semestre. Tá? Mas foi bom esclarecer. Eu confirmo mais uma vez. Falar um pouquinho, eu também tinha quase certeza que que ela deixou para a gente isso que a Aline falou. Eu estava conseguindo de indústria, então vai ficar para o próximo semestre, indústria. Tá, eu vou confirmar, né? Isso é o que a gente conversou, mas eu confirmo com as professoras e aviso vocês, tá? Beleza. No 10º período. Tá. Que mais? Mais alguma dúvida, por enquanto? Professor, que nem eu pretendo começar agora no início de setembro de análises, né, que é a carga mais pesada para... Terminando ela, se eu já tiver, eu tiver tempo disponível e tiver no período de aulas, eu posso iniciar outro estágio, né, com uma saúde pública, por exemplo, que eu já estou tendo um interesse. Posso, né? Pode sim. Só me diz uma coisa, você é uma daquelas que trabalha e vai pedir para considerar as 220 horas? Isso. Tá, então o que acontece? A gente considera as 220 horas, considera mais a 264, e se você conseguir fazer mais alguma coisa, vai ficar uma carga horária menor para você fazer no semestre que vem. Melhor para você. Melhor para você. Não tem problema. O ideal, né, a gente conversou, e vocês viram ali no vídeo, né, que a sugestão é que fique meio a meio, né, mas nada impede que passe uma certa carga horária, né, passe uma quantidade para facilitar a vida de vocês. O que a gente não quer que aconteça é vocês fazerem uma carga horária muito pequena agora, né, e deixarem tudo, né, quase toda, na totalidade, para o semestre que vem, que daí complica. Apura mais, né? Não, mas então, era essa a minha dúvida, então. Tá. Anderson professor, perguntou... nessa questão,
Deixa eu só falar um pouquinho nessa questão de deixar para o semestre que vem. Assim, vou falar da minha real preocupação, que eu estou sentindo muito grave na questão da pandemia. Então, eu tenho locais, assim, que antes da pandemia iam me pegar, até foram 3 locais que eu tinha certeza, que eu já tinha conversado, desde o início que eu estou fazendo a faculdade, e eu tive esses 3 locais como negativo, porque eu trabalho em farmácia comercial e eu poderia levar o vírus para eles. Então, assim, é complicado, né? Porque realmente eu entendo a questão deles, né? Estão isolados numa indústria e de repente eu estou aqui no dia a dia, no combate, e posso realmente levar o vírus para eles, né? A minha preocupação é se a gente não conseguir fazer todos os estágios. Que a gente vai poder fazer? A gente tem como entrar com algum recurso por causa da pandemia? Ou a gente prolonga a faculdade? Não sei. É uma preocupação muito grave que eu tenho, sabe? Por isso que eu queria até passar. E não é só minha, essa é uma preocupação de todos os alunos. Tá. O ideal é que a gente não conte com essa possibilidade, né? Para que, de repente, de uma certa forma, como é que eu posso explicar para vocês? O ser humano tem uma certa tendência, né, de se saber que um limite pode ser ultrapassado, né, de ir deixando e empurrando com a barriga. Então, a gente não quer trabalhar com essa possibilidade de, né, ir para frente. A gente também não sabe, na verdade, quando que as coisas vão voltar ao normal. Não tem uma previsão. Pode, né, como estavam falando, vai começar a voltar as coisas em setembro, de repente não é mais. A gente também está um pouco perdido em relação a isso, né? Então, assim, existem milhões de possibilidades. Essa possibilidade também pode acontecer, mas a gente não está trabalhando com essa possibilidade ainda, porque a gente não quer que isso venha acontecer, sabe? Agora, se por um acaso acontecer, a culpa não é de vocês, não é... eu já vi gente perguntando assim, mas se eu não conseguir fazer, eu vou ter que pagar de novo. Não, claro que não. Vocês já pagaram a disciplina, por mais que vocês não estejam fazendo, ela está paga. A culpa não é de vocês. Então, na questão financeira, não precisa se preocupar. Na questão de prolongar, eu acho que ninguém quer, acho que todo mundo quer mais sair logo da faculdade, né? Então, de repente, se for o caso, a gente pode ver alternativas lá na frente, mas a gente não está pensando ainda em criar alternativas para que a coisa realmente aconteça da forma como tem que acontecer, tá? Mas, como a gente não sabe como que as coisas vão se comportar, pode ter essa possibilidade, mas não vamos contar com isso, tá? E também não fiquem se preocupando muito em relação a isso. Se preocupem, claro, né, para ir atrás, mas não se preocupem em demasiado. Professor, e quanto à questão daquele estágio que era feito na faculdade, agora nem teria como, por causa da pandemia também, né? Não teria. Uhum. E, na verdade, antes disso acontecer, já no ano passado, a faculdade já tinha decidido que não haveria mais estágio interno. Porque, digamos assim, que na verdade, vocês precisam ir para o mercado externo. E a gente simular situações dentro da faculdade, por mais que a gente simule de uma forma muito próxima da realidade, não é a realidade. E o estágio tem essa função de colocar vocês em contato direto com a realidade, tá? Então, isso já em 2019, no segundo semestre, na última reunião que a gente teve, já tinha sido decretado como não existente mais esse tipo de estágio. Não esse tipo de estágio, ele não parou porque a gente está numa pandemia. Ele já deixou de existir antes. Tá? Ok, professor. Obrigada pela... Nada. Deixa eu ver aqui. O Anderson perguntou, podemos fazer estágio durante as férias? Então, durante as férias, não poderia porque não tem professor. Nós precisamos de férias também, né? Então,
não tem professor para fazer o acompanhamento com vocês. Então, de início, não existe essa possibilidade. Daí, o que mais? Estou querendo fazer dispensação à tarde e um outro pela manhã. Pode. O que vocês têm que levar em consideração nós temos algumas regras que não são impostas por nós, pela faculdade. São regras que são impostas por Ministério da Educação e tudo mais. A maior parte dos cursos, a carga horária máxima de estágio semanal é de 30 horas, tá? O nosso curso e alguns outros que têm um lado muito prático, um viés muito prático, existe a possibilidade de fazer até 40 horas semanais. Então, o que pode? Estágio só pode ser de segunda a sábado, hospitais que tem aos domingos. Assim, 40 horas semanais, tá, Ariane? Pode ser dividido de segunda a domingo, mas tem que ter sempre um farmacêutico. Então, no hospital sempre tem um farmacêutico, então pode, mas não pode passar dessa carga horária semanal, tá? E dá para fazer 2? Dá para fazer um de manhã e um de tarde? Dá, mas a soma dos dois, diária não pode passar de 8 horas, e a soma dos dois durante a semana não pode passar de 40 horas, tá? O que mais? Tem que filmar e mandar... já estão sabendo, Já, sim, vão ter que filmar, sim. Exatamente. Quinzenalmente, um videozinho, pode ser um videozinho chegando na farmácia. Eu vi uns bem legais, tipo a estagiária chegando na farmácia, então, se filmando lá, chegando, entrando, mostrando... Gostei daquilo também, mostrando a mesa de trabalho dela antes, toda bagunçada, e depois a mesa de trabalho dela depois, toda arrumadinha. Sim, vai precisar sim. É importante, já que a gente não vai poder ter esse contato maior, né? É importante que vocês, então, façam esse vídeo para a gente fazer essa confirmação. E é uma forma que eu acho legal de ter esse tipo de ligação, já que a gente não pode ter uma ligação mais próxima, então que seja feita dessa forma. A Isabelle perguntou qual carga horária máxima. Então, carga horária total durante a semana 40 horas. Se você trabalhar de segunda a sexta, por exemplo, você pode fazer 8 horas diárias, tá? Vai depender da carga horária. Claro, se você fizer de segunda a domingo, você não vai conseguir fazer mais que 8, não vai conseguir fazer 8 horas, né? Vai fazer uma carga horária menor diariamente para que você consiga fazer 40 horas semanais. Mas o máximo é 8 horas mesmo. Se for para dividir em 2, 4 e 4. Mas eu tenho um que eu queria fazer 6 horas e outro queria fazer 2 horas. Pode. Não tem problema. Tá? Mais alguma dúvida? Tenho mais algumas informações para passar para vocês, que está ali nos slides. Deixa eu passar para frente. Algumas regras que são regras de boa convivência, para que tudo aconteça direitinho. Primeira delas, sempre que iniciarem ou já estiverem fazendo estágio, passem para seu representante as seguintes informações: local de estágio, data de início e data de término. Então, vocês já conseguem prever mais ou menos quando que vocês vão terminar. Então, sempre passem para os seus representantes, né? E os representantes vão passar para mim. Eu preciso ter esse controle. Regra 2. Nas terças-feiras, a cada 15 dias, quem estiver fazendo estágio deve me enviar um vídeo de no máximo 2 minutos, diretamente do local de estágio, explicando como está indo o estágio, quais atividades está fazendo, tal. Esse vídeo deve ser enviado no e-mail
trajano.silva@uniandrade.edu.br, para fins de registro. Então, eu tenho que arquivar. Já que a gente não tem as visitas no local, esses vídeos vão fazer as vezes da visita. Então, eu vou ter que arquivar e isso vai ficar arquivado lá para contar como visitas nossas ao local de estágio, tá? Então, vai ficar registrado isso. Então, todo mundo que tiver durante um determinado período de tempo fazendo estágio, em terças-feiras, a cada 15 dias, eu vou passar as datas direitinho para vocês também, preciso mandar um videozinho para mim. Eu passo as datas direitinho e alguns dias antes eu mando algum tipo de aviso, não sei exatamente como que vai ser feito se vai ser via representantes, já estou sobrecarregando os representantes, né? Mas vou mandar um aviso tal para não esquecerem de fazer o vídeo. Ah, mas o meu celular não grava direito. A imagem é muito ruim, não tem problema. Nós não estamos fazendo aqui teste de filme para escolher qual que é o melhor filme. É só realmente para registro. A farmácia que eu trabalho não permite que grave, mas você pode gravar você chegando na farmácia, chegando na parte da recepção e tal, porque realmente tem farmácia de manipulação, por exemplo, que não permite que grave dentro dos laboratórios. Então, dá para fazer um vídeo fora, sem problema nenhum, tá? Que mais? Então, só deixando claro que o estágio tem que ser supervisionado e esses vídeos vão ser o documento, né, que vai ficar registrado como a supervisão que foi feita. Alguma dúvida aqui, nesses 2 itens? Silêncio quer dizer que não. Então, vamos para frente. Todo mês, até o dia 5, vocês devem enviar a ficha de frequência preenchida para o seu representante. O representante vai juntar todas essas fichas e vai passar para mim. Também são documentos que são importantes para o acompanhamento do estágio de vocês. Então, digamos que vocês fiquem estagiando no local 2 meses, vocês vão ter uma ficha, digamos que seja setembro e outubro, vocês vão ter uma ficha do mês de setembro e uma ficha do mês de outubro. Então, até o dia 5 do mês de outubro, vocês me mandam a de setembro. E até 5 do mês seguinte, novembro, vocês me mandam a de outubro, tá? Também vai ter algum tipo de aviso para que vocês não esqueçam de mandar. Como que tem que ser? Pode ser foto? Pode ser foto. Pode ser escaneado? Pode ser escaneado, não tem problema. Só tem que estar preenchida com as datas, né? Vocês vão ver as fichinhas como é que são preenchidas, com todas as datas que vocês fizeram estágio e uma assinatura do responsável do local, tá? Do farmacêutico ou o responsável que acompanha vocês. Isso aqui é importante. Oi, pode perguntar. É uma dúvida com relação a essas assinaturas aí das datas. Tá. O senhor pediu para essa semana, gente que já iniciou, te mandar, né? Só que não fechou um mês ainda, e a assinatura é só uma assinatura embaixo do responsável, né? Eu dou para ele assinar já e faço outra ficha daí? Não tem problema. Nesse caso aqui, era só uma comprovação que precisava para o nosso RH para mostrar que a gente já estava colocando vocês em estágio. Então, esse mês não é como se não tivesse valido, tá? Mas a partir do próximo mês, então, sim. Fechou o mês, tira uma foto, pega a assinatura, daí tira a foto depois, né? E manda. Tá bom? Ok. E guardem essas fichas, porque vocês vão ter que anexar elas nos relatórios que vocês vão precisar fazer, que é o próximo passo que eu vou falar para vocês. Relatório também não é uma coisa que
seja uma exigência nossa, porque a gente quer dar trabalho para vocês. O relatório é uma exigência do MEC, então a gente tem que guardar esses relatórios da mesma forma que a gente vai guardar todos os outros documentos. A gente tem que guardar esses relatórios e, se o MEC vier fazer uma visita, uma avaliação, eles podem pedir para que a gente mostre os relatórios de estágio num determinado período de tempo. Então, a gente tem que guardar eles por 5 anos. Cada local que vocês fizerem estágio vai precisar de um relatório. Tem um roteiro que já foi disponibilizado para vocês, né? Eu acho que sim. Mas se não for, eu vou mandar toda essa documentação de novo. Não tem problema. Então, tem um roteiro, e esse roteiro serve para vocês fazerem cada um dos... para relatar as atividades de cada um dos locais de estágio de vocês. Então, digamos que esse semestre vocês façam 3 estágios. Vocês vão precisar apresentar 3 relatórios, certo? Esses relatórios, se vocês deixarem para fazer tudo na última semana, vai ser bem complicado de fazer. Então, a minha sugestão é, peguem o roteiro do relatório, quando vocês começarem o estágio, já comecem a fazer. Tem uma parte lá que vocês têm que fazer a descrição das atividades de vocês, então já comecem a fazer, já comecem a produzir. Quando vocês acabam o estágio, vocês já têm o relatório praticamente pronto. Aí é só anexar junto a ficha de avaliação de vocês, a ficha de frequência de vocês, uma cópia do contrato de estágio de vocês, e fechou aquele relatório. Começa outro estágio, começa a fazer outro relatório. Porque se deixar para fazer tudo na última hora, tudo quando vocês terminarem todos os estágios, vai dar muito trabalho, e vocês sabem como é que é. Quando deixa para a última hora, o que acontece? O cachorro come o pendrive, né? Acaba a tinta da impressora, desconfigura o computador, e daí vocês entram em desespero. Conheço isso muito bem, porque me faz mais de 20 anos que eu vejo isso acontecer. Então, a minha sugestão vão fazendo os seus relatórios enquanto vocês estão fazendo os estágios. Vocês conseguem fechar eles com muito mais tranquilidade, tá? Tem uma data de entrega final desses relatórios, que é dia 7 de dezembro. Nessa data, a gente vai receber, a partir desse momento, quem não entregou fica sem nota do relatório, né? E junto com o relatório, vocês precisam fazer um vídeo fazendo uma apresentação. Então, vocês vão falar, um vídeo rápido de, no máximo, 10 minutos, que vocês vão falar dos locais de estágio onde vocês estagiaram, o que vocês fizeram e tudo mais, tá? Também tem que ser entregue na data do dia 7 de 12. Como eu falei, vocês devem ir preparando os relatórios enquanto estiver fazendo estágios, não deixar para a última hora, e sem a entrega do relatório não tem nota. Isso pode influenciar na nota final de vocês? Pode, porque a nota final é a média das notas das avaliações nos locais de estágio, né? Então, digamos que vocês fizeram 3 estágios. Em cada um desses locais, o farmacêutico que acompanhou vocês vai dar uma nota. E digamos que todos tenham dado nota 7 para vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Fazendo a média desses 3 trabalhos, vocês vão ficar com 7. Aí você tem uma outra nota, que é a nota do relatório mais o vídeo. Você não entregou o relatório, entregou só o vídeo. Você ganha 3 pontos. Aí você vai somar 7 mais a nota conjunta do relatório com o vídeo, que daria 10 pontos. Digamos que você não entrega o relatório, você entrega só o vídeo, você fica com 3 pontos. 7 mais 3, 10. Média, 5. Média 5, vocês passam? Não passamos. Pois é. Então, cuidado com o relatório, porque
Parece que é uma nota pequena, perto de todas as notas que tem aqui, mas a falta dele pode ser bem prejudicial. Beleza? E é isso. Mais alguma dúvida por enquanto? A gente vai conversar outras vezes, a gente vai ter outras reuniões, mas por enquanto acho que inicialmente era isso que eu precisava falar para vocês. Mais dúvidas? Mais algum tipo de comentário? Deixa eu ver o que perguntaram mais aqui. É preciso fazer relatório para quem irá validar as horas na área de quem trabalha. Isso é uma coisa que a gente está decidindo. Deixa eu até anotar aqui também para poder responder vocês. Isso tudo eu passo, assim que eu tiver as informações, eu passo para vocês via representantes, tá? Deixa eu ver o que mais. Anderson, local de trabalho para redução precisa de relatório? Mesma pergunta. Eu vejo lá com as outras professoras e respondo vocês. Mais alguma dúvida? Está tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo, eu acho que vai bom. surgindo agora também as dúvidas daqui para frente, né? Sim, professor? com certeza. Na verdade, assim, vocês vão se movimentando atrás dos estágios e tal, e as coisas vão aparecendo. Aqui é só um tira-dúvidas inicial, mas com certeza as dúvidas vão aparecer depois. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Primeira coisa que eu vou pedir, então, quem tem farmácia escola feita, e já quiser me encaminhando os documentos, eu agradeço, tá? Uma pergunta. Vocês têm o contrato, né? Todo mundo tem o contrato da farmácia escola. É aquela documentação que o Ricardo forneceu para a gente, né? Isso mesmo. Sim. Ele fez uma ficha de avaliação de vocês ou não? Eu acredito que fez, mas não está com a gente. Eu acho que está com ele. Não me recordo, professor. Eu vou ter que ver certinho, porque eu tenho uma pasta com essa documentação. Tá, não, ele realmente não entregou. Tá. Então, não me lembro também dele ter entregue. Tá. Então, me mandem, né, uma cópia do contrato, para que eu consiga arquivar ela. Depois eu consigo as fichas de avaliação com as notas. Não sei se vocês chegaram a ver as notas ou não. Não. Não? Aí vocês vão me mandando, assim que eu conseguir. Tá. Diz que não entrega para a gente, fica com ele a ficha. Tá. Assim que eu conseguir as notas, quem for me entregando, eu já vou respondendo com a nota. Olha, você recebeu tanto. Precisava de relatório da farmácia escola também? Então, é isso que eu ia perguntar. Vocês já fizeram o relatório? Não fizeram? Para mim não foi nem passado que tinha que ser feito. Não foi pedido. Eu tinha feito lá na hora. Sim, verdade. Eu também. E agora eu nem lembro mais, né? Eu lembro certinho. Eu não me lembro direito das coisas que ele pediu lembro todas as classes de medicamentos que eu estudei com ele lá. É uma pena que eu não. Então, eu vou sugerir uma coisa, talvez não seja a coisa mais certa do mundo, mas troquem informação entre si. Quem lembra de alguma coisa, troca com outro que lembra de outra coisa e faça os seus relatórios. E já deixem pronto o quanto antes. Tá? Oi. Eu preciso levar, a faculdade vai fornecer algum documento para me levar na farmácia para fazer esse contrato? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você diz aquele para aceitar as 220 horas? Ou de estágio normal? 220 horas e também estágio de manipulação. Não, manipulação daí tem que entrar em contato, né, fazer um convênio, né? Na verdade, assim, você pode ir numa farmácia que já tenha convênio, conversar, e se de repente te aceitarem, o que você vai fazer? Tem um termo, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, daí eu mostro para vocês. Tem um termo que vocês preenchem,
e vocês mandam para Ângela na faculdade, e ela vai fazer o contrato para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, assim, o primeiro passo é ir atrás, tá, do local. Seja um local que tem convênio ou não, vocês vão preencher o mesmo documento, que é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Aparece aí para vocês? Não. Não? Apareceu sim, professor Márcio. Dá uma olhada que tem dois trajanos. Um deles é o arquivo. Ih, tá dobrando de novo? Tá aparecendo 2 vezes? Aparece você e o arquivo. Ok, consegui ver. Então, é esse documento. Então, assim, tendo ou não tendo convênio, vocês vão mandar para essa Ângela Howe aqui, esse documento preenchido. E o que precisa de informações? Então, aqui, unidade concedente são os dados do local de estágio, tá? E aqui são os dados do estagiário. Mais abaixo, vocês têm que colocar as atividades a serem desenvolvidas. Eu vou passar para vocês também o que vocês têm que escrever. Se for uma farmácia de manipulação, se for uma farmácia hospitalar, se for uma farmácia de dispensação, são atividades diferentes. Eu vou passar para vocês, daí vocês só copiam e colam aqui. Data de início, data de encerramento, os dias da semana que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. E aqui, daí falando, então, de que horas a que horas você vai fazer, número de horas por dia, então, no máximo 8 horas, não esqueçam, e número de horas por semana. E o nome completo do professor responsável, que sou eu, tá? Depois eu passo meu nome completo para vocês também. Aí, se for um lugar que não tem convênio ainda, que eles vão abrir o convênio, você manda para a Ângela e lá no e-mail você fala assim, olha, Ângela, estou mandando isso aqui para fazer meu contrato, a empresa ainda não tem convênio, ela nunca ofereceu estágio para nenhum aluno da Uniandrade. Daí ela vai fazer 2 documentos, um que é um termo de um acordo, né, entre a faculdade e o local, para ceder estágio, e o contrato de vocês. E daí ela vai explicando, olha, agora ela manda de volta para vocês os documentos e fala, olha, agora você tem que buscar a assinatura do responsável da farmácia e tem que assinar e me manda de volta. Daí você vai lá, pega a assinatura da pessoa, assina aonde você tem que assinar, escaneia e manda de volta para ela. Daí ela assina na faculdade e depois ela devolve novamente para você, para que você entregue uma cópia para a farmácia e fique com uma cópia para você. Vocês têm que ter essa cópia para vocês, que é a garantia de vocês, que vocês fizeram estágio. Oh, meu Deus! Esses gatos aqui também estão parecendo não sei o quê. Estão pulando aqui igual não sei o quê. Então, esse é o primeiro documento que vocês têm que fazer, tá? Então, preenchendo dados da farmácia e preenchendo os dados de vocês e mandando aqui para a Ângela. E o resto daí ela providencia, tá bom? Beleza. Que mais? Que mais aqui? A Tainara perguntou, professor, para mandar para você os documentos da farmácia escola, tem que ser digitalizado ou pode ser por foto? Pode ser por foto, tá? O original, vocês vão guardar para vocês. Quando vocês fizerem o relatório, vocês colocam uma cópia, daí uma cópia xerox mesmo do contrato. Vocês têm que anexar ali
no relatório. Que mais? A Ariadne falou, como o Ricardo ficava responsável, ele era o responsável, então não precisava. Agora, infelizmente, a gente vai ter que precisar, porque a gente precisa ter tudo isso documentado, tá? Então, como eu sugeri para vocês, façam, quem fez junto, faz também o relatório mais ou menos junto e resolve isso o mais rápido possível, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, acho que por hoje é só, gente. Beleza? Então, espero que vocês tenham ficado um pouquinho menos preocupados, mais tranquilos. E a gente vai conversando, a gente vai mandando informações. Vou mandar sempre via os representantes, tá? Para que, de repente, não precise... Apesar de que eu vou ver se os representantes me mandam o e-mail de todos vocês e eu crio um tipo de mala direta, tá? Beleza? Então, gente, uma boa noite para vocês e estamos por aí, tá? Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Então tá. Descansem bem. Bom final de semana que está chegando. E vamos conversando, tá bom? Deixa eu desligar aqui.